Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade às nossas considerações sobre o livro do Apocalipse, nosso 27º encontro. Vamos fazer a nossa leitura do texto, que dá uma visão geral daquilo que o livro do Apocalipse considera a igreja. Olhando a nosso comentário, que ainda vamos terminar, nós vemos, num contexto geral, que toda a luta de Satanás contra Deus, apresentada no capítulo 12 e comentada na parte restante de todo o livro do Apocalipse, gira ao redor da igreja. Nós chamamos uma eclesiologia, que por isso permanece o centro do interesse de todo o livro. São João apresenta-nos, de um lado, o demônio, submetendo a igreja a toda espécie de ataques. Por outro lado, a igreja continuando a purificar-se e a santificar-se em união sempre mais íntima com Deus. Esta polarização, de um lado, Satanás, e de outro lado, a igreja, em lados totalmente opostos. A igreja assume dois aspectos correspondentes a duas fases. Então, são duas realidades da igreja. A igreja militante ou itinerante e sofredora que vive na terra, e a igreja triunfante, bem-aventurada, que vive no céu, na fase celeste. O autor do Apocalipse exprime em números esses dois estados vividos pela igreja, numa matemática que intenciona ser mais qualitativa do que quantitativa. Então, sempre olhando os aspectos simbólicos, e não literais. Enquanto militante, a igreja é submetida a uma prova de 3 anos e meio, período de tempo breve e imperfeito. Triunfante, a igreja triunfante, a igreja gozará por 1000 anos, isto é, por período indefinido, um dia de Deus. O próprio São Pedro, na sua carta, diz: para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. No pensamento joanino, não há sucessão entre as duas fases de vida da própria igreja. Mas antes, existe uma continuidade. Ou melhor, podemos dizer uma coexistência entre a igreja militante ou itinerante e a igreja celeste. E a glória celeste será apenas o desabrochar da vida da graça, já designada por São João. Ele diz que isso é a vida eterna. Lemos no livro do Apocalipse, capítulo 22, 17, nós ainda vamos comentar no nosso comentário, que o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem escuta, diga: vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, recebe de graça a água da vida. O Espírito e a esposa
estão aqui invocando Cristo com o mesmo clamor. Idêntico é também o clamor de quem escuta. E sabemos que é o mesmo clamor do Espírito que nós encontramos em Paulo, na carta aos Gálatas, do capítulo 4, versículo 6. E, portanto, é o clamor da igreja. Ora, porque essa esposa é a Nova Jerusalém, segue-se então que tal cidade é a igreja inteira. O que nós podemos entender de igreja inteira? É a igreja triunfante no céu, a igreja itinerante ou militante na terra, aquela que caminha na terra. E esta já bebe a água da vida. A igreja militante já bebe a água da vida. Cristo é o centro da unidade de toda a igreja militante e da igreja triunfante. Ele está presente e opera no meio das suas igrejas, como nós já vimos no livro do Apocalipse, do capítulo 1, versículo 13. A igreja vem figurada pelos 7 candelabros de ouro, que nós encontramos também, já vimos, no Apocalipse capítulo 2, versículo 1, e no Apocalipse 1, versículo 20. Como havia prometido. No livro do Apocalipse, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo, como encontramos lá no final do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20. De cada comunidade, Jesus conhece méritos e pecados, como nós já vimos no capítulo 2, e capítulo 3. E para cada uma, Jesus traz palavras de consolo, mas ao mesmo tempo palavras de censura. Enquanto na antiga aliança a esposa de Javé era Israel, como nós encontramos lá no profeta Jeremias, no capítulo 2, do versículo 2 a 3, já fizemos essa parte do comentário de Jeremias. Na nova aliança, a esposa do Cordeiro é a igreja, como também já vimos no capítulo 14, versículo 1 do livro do Apocalipse, e veremos ainda no capítulo 19, do versículo 6 a 9, e do capítulo 21, do versículo 2 e versículo 9. A igreja é o novo Israel de Deus. Exatamente por ter sido remida pelo sangue do Cordeiro, herdou a missão do antigo Israel, missão então de ser um reino de sacerdotes. E o livro do Apocalipse diz: porque fostes imolado com teu sangue, comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E os fizestes para o nosso Deus um reino de sacerdotes. Já vimos lá no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, que corresponde ao livro do Êxodo, quando fala de Israel, no capítulo 19, versículo 2. É por isso que o encargo principal de toda a igreja e essencial deve ser o louvar a Deus e servi-lo. Nós podemos ver lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 3 e 4. Assim se explica a importância que João dá à descrição da liturgia celeste, representada com os símbolos e as figuras da antiga liturgia do povo judeu, do Antigo Testamento, do templo. Jesus vem descrito com veste sacerdotal. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Ou sob a figura de cordeiro imolado.
Apocalipse capítulo 5, versículos 6 a 8. Fazendo alusão assim ao sacrifício diário do templo. São numerosas as imagens tomadas dos utensílios e das cerimônias do templo da sinagoga. Os 7 candelabros de ouro, faz parte, né, da sinagoga e do templo, Apocalipse capítulo 1, versículo 2 a 14. A presença da Arca da Aliança no seu templo, Apocalipse capítulo 11, versículo 19. O anjo com o turíbulo de ouro, alimentado pelo fogo do altar, também refere ao culto litúrgico do Antigo Testamento, Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 5. Os 7 anjos com as 7 trombetas fazem referências também ao culto do Antigo Testamento, Apocalipse capítulo 8, versículo 6. O templo enchido pelo fumo da majestade, pela fumaça da majestade de Deus. Nós ainda não comentamos, vamos comentar. Apocalipse capítulo 15, versículo 8. E as taças de ouro. Apocalipse capítulo 15, versículo 7. Ao descrever o trono de Deus e a corte celeste, João não só relata as formas litúrgicas, mas ele também descreve as cerimônias. Os 24 presbíteros, anciãos, que se prostram, que adoram, que atiram suas coroas diante do trono, são gestos litúrgicos. Assim, ao abrir-se o livro selado, diz que os 24 anciãos trazem cada um uma harpa e taças de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos, como já vimos também no comentário do Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Junto assim com essas formas cerimoniais, encontram-se também hinos. Ao abrir-se o livro selado, canta-se um cântico novo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Outro cântico novo vem executado pelos 144.000 marcados na sua fronte, no Monte Sião. Apocalipse capítulo 14, versículo 3. Os vencedores da besta cantam, no entanto, o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Já vimos, capítulo 15, versículo 2 e 4. Vimos no comentário. Relatam-se, enfim, os aleluias de júbilo cantados quando chegaram às bodas do Cordeiro e sua esposa, né, se ornou. Então, chega então o momento das bodas do Cordeiro e sua esposa se ornou para esse casamento, para essas bodas. Apocalipse capítulo 19, do versículo 1 a 8. A liturgia da terra pode continuar e continua, de fato, também no céu. Porque já sabemos que trata-se de uma mesma igreja, não outra, mas a mesma igreja. Fiéis e bem-aventurados ajudam a cumprir o mistério de Deus, como vimos lá também no Apocalipse capítulo 10, versículo 7, isto é, o reino de Deus esperado pelo messianismo judaico vem inaugurado por Cristo em nós, na nossa vida. O cristão concretiza esse reino, inaugura sem cessar os últimos tempos. O clamor do Espírito, da esposa de quem escuta, Apocalipse capítulo 22, versículo 17, não é um desejo messiânico, porque já possuímos em Cristo o essencial desse reino e desse mistério aqui e agora. Na militância, isto é, na igreja itinerante, que é fiel a Cristo, ao Cordeiro imolado, que não se curva ao poder da besta. Trata-se de um desejo escatológico. Tal reino e mistério, de fato, ainda não alcançaram a sua extensão universal e seu último cumprimento. Mas
Vai chegar a ira de Deus e o momento de os mortos serem julgados. O momento de dar a recompensa aos seus servos, os profetas, como aos santos, e àqueles que temem o nome do Cordeiro, pequenos e grandes. É o momento de aniquilação, é o momento onde serão destruídos aqueles que destroem a terra. Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Então, acabará todo desejo, porque desde esse momento o reino do mundo passou. E passou para quem? Ao nosso Deus e ao seu Cristo, Cordeiro imolado. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Encontramos lá também no Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Então aqui já dá para a gente ver uma noção geral da realidade da questão da igreja que nós temos no livro do Apocalipse. Esse grande confronto que a igreja tem, né, com o demônio e também com as bestas, né, com o imperador e a ideologia que sustenta o imperador, que persegue a igreja, mas que ela se mantém fiel, e ela, então, se mantendo fiel, principalmente aqueles que morreram, os mártires que estão lá, né, pedindo justiça diante do altar de Deus, para que, então, né, seja feita essa justiça nessa realidade onde a igreja vem sendo perseguida, querendo ser destruída, mas não é destruída porque as pessoas ainda mantêm, os cristãos ainda mantêm sua fidelidade a Cristo, como também a fidelidade a tudo aquilo que Jesus deixou aos seus discípulos, apóstolos. Nós chamamos isso de tradição, né, que é o sustento daquilo que nós cremos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face expandir-se sobre nós.